Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, com inúmeros pesquisadores dos mais diversos campos do conhecimento, passando pelas ciências da saúde e da vida, e com pesquisadores do campo da medicina, da biologia, da biomedicina, da psicologia, farmácia, e também com pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais, pensando especificamente os impactos sociais e culturais da Covid-19 no nosso país. O nosso objetivo aqui com esse trabalho, com essa parceria entre a Fiocruz e o Centro de Memória da Eletricidade, é fazer circular um conjunto de informações baseadas em evidências nesse contexto tão prolongado e alongado da pandemia da Covid-19, e também que a gente consiga com isso registrar e produzir uma memória sobre esse presente para o futuro, um presente muito expandido que nós estamos vivendo, uma sensação de um presente contínuo praticamente por conta dessa pandemia, das suas idas e vindas, mas ao mesmo tempo também a gente tem passado por algumas questões, ansiedades, mudanças, disputas pela verdade, batalhas pela verdade, as múltiplas relações entre a ciência e a verdade, e com isso a gente vai tratando a partir das pesquisas que foram sendo desenvolvidas em torno da Covid-19. Ninguém é especialista em Covid-19 em nenhuma das áreas do conhecimento, mas passaram a ser, diante todas as áreas, se inclinaram a pensar a Covid-19 e seus impactos na nossa vida. Hoje nós vamos falar de educação, com um convidado, o Vitor Lopes, que já esteve aqui conosco no ano passado, conversando sobre as transformações no processo de ensino marcado pela pandemia. Nós conversamos especialmente a partir de um artigo dele em que ele se pergunta o lugar do professor nesse contexto cada vez mais marcado pela lógica do influencer digital, pelo uso das tecnologias, e faz toda uma discussão baseada na dimensão das mídias digitais no processo educativo e como que a pandemia demonstra um conjunto de desigualdades estruturais muito fortemente marcada no campo da educação, mas também um conjunto muito vasto de possibilidades, inclusive, que podem ser utilizadas e exploradas, mas que diante do cumprimento, ou pelo menos da mitigação dessas desigualdades estruturais que fazem com que professores usem sua própria internet de casa, seus próprios recursos, os alunos não tenham recursos para isso, professores não tenham recursos para isso, as escolas não tenham internet de banda larga, enfim. Foi um bate-papo muito interessante que nós tivemos aqui em torno do artigo dele, e hoje nós vamos falar especificamente das polêmicas em torno do retorno das aulas presenciais no contexto em que a pandemia ainda no Brasil se apresenta incerta diante da pouquíssima velocidade, a baixíssima velocidade de vacinação que nós estamos tendo no Brasil, diante da população enorme que o país tem, um não retorno para a segunda dose, o que é muito preocupante, novas variantes, como a variante Delta, que colocam isso, embora haja urgências e necessidades para o ensino presencial, também há urgências e necessidades calcadas nessa dimensão da pandemia. Então, é um pouco sobre isso, olhar sobre as políticas públicas para a educação e para o ensino, como que mitigar no segundo ano da pandemia, como que mitigar os efeitos da evasão escolar, como mitigar os efeitos no ensino-aprendizagem desses alunos que ficaram tanto tempo sem aula, como mitigar ou tentar diminuir as desigualdades
sociais que colocam alunos em escolas privadas, as mais elitizadas, tendo aulas presenciais ou tendo amplos recursos para aula online, e alunos de escolas privadas de baixa renda ou escolas públicas que não têm acesso a tantas tecnologias e oportunidades. É sobre isso que nós vamos conversar com o Vitor e também outros temas que vocês possam trazer aqui, perguntas, fiquem à vontade. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Igor, tudo bom? Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Eu estou te vendo pela Tudo metade, bem. seu rosto. Ah, É, é a distância aqui, deixa eu passar. pronto. Pronto. Você me escuta bem? Estou escutando super bem. Você está me ouvindo bem? Ah, então. Tô sim, tá ótimo. Então tá bom. Queria te agradecer de novo por tá aqui, a gente conversando. Quem imaginaria, né, que a gente estaria conversando de novo sobre esse tema, e ainda falando sobre o ensino remoto, emergencial remoto, mas que de emergencial já passou há muito tempo, né, assim, essa emergência. Então, muito bom poder falar assim, com você, mas talvez não tanto sobre isso, né, nesse contexto da pandemia, mas é muito bom poder falar de novo com você. Mas antes da gente começar, né, como eu fiz da outra vez, queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa e de atuação. Você que é publicitário, atualmente está realizando seu doutorado em comunicação pelo UFPE e é professor do Instituto Federal de Roraima. Mas queria que você falasse os seus principais interesses de pesquisa. Tem a dimensão das mídias digitais, a publicidade, a dimensão das próprias identidades culturais e representações, algo que você vem pesquisando bastante também. Queria que você falasse um pouquinho dos seus interesses de pesquisa e como que a educação acabou entrando a educação não só como campo de atuação, mas também como área de investigação. Acabou entrando nos seus interesses de pesquisa. Perfeito. Ô, Igor, eu vou te pedir só. Eu estou na sala aqui por causa da luminosidade, mas se ficar meio ruim a conexão, você me avisa para eu trocar de lugar. Porque Tá. hoje em dia tem esses detalhes. E, bom, realmente a trajetória aí que você pontuou é mais ou menos essa mesmo, né? Eu sou formado em publicidade e aí depois de um longo tempo, não tão longo, né? Cerca de 10 anos aí no mercado, eu acabei me voltando para a área acadêmica. Então, construí a minha trajetória acadêmica no mestrado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora onde eu estou agora, nesse momento. E posteriormente também fazendo algumas pós-graduações, mas chegando até o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco em 2019. E nessa minha passagem aí do mercado formal da publicidade, né, de trabalho formal, para a academia ou para a pesquisa, reflexão a respeito da área, eu fui trazer a falta de presença de algumas minorias ou a baixa presença de algumas minorias. E isso tudo me levou agora, no processo do doutorado, a começar a elaborar essa tese, que deve sair aí daqui a um ano e meio, se tudo encaminhar bem, que diz respeito a uma possibilidade da publicidade antirracista. Então, estou problematizando esse termo, que hoje a gente tem visto muitas marcas, muitas agências falando, né, numa publicidade antirracista, em marcas antirracistas, e eu tenho problematizado isso. Estou começando com aprofundar mais nessa questão agora. Acabei de publicar um artigo sobre isso na Compós e antes um pouquinho no seminário Mídia Cotidiano da UF, a respeito dessa temática. Eu acho que agora vai ser a tendência daqui para frente. Agora, a educação, eu acho que acaba
até perpassando isso, porque faz muito sentido também nessa própria forma de ver a publicidade como uma atividade que possa exercer seu papel social, não só comercial, como muitas vezes na universidade a gente acaba sendo ensinado. Eu fui muito ensinado assim. E decorrer da minha trajetória acadêmica, as emendas, os livros didáticos que eu acabei tendo contato, enfatizavam muito esse viés comercial da publicidade, que, claro, talvez o principal ponto da atividade, mas não deixa de significar também que ela tenha uma relevância social, que, afinal de contas, está aí o tempo inteiro nas nossas telas, enfim, nas cidades, no meio urbano, no meio digital. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu acho que a educação ela acabou juntando aí para mim, né, nesse momento. E como, né, professor há algum tempo, essas questões também sempre foram me estimulando a pensar o papel crítico do educador nesse contexto todo. E hoje eu acabo sendo bastante militante a favor de uma educação pública, de qualidade, sobretudo, mas sempre pautado também pela ética e pela segurança. Eu acho que é o que vamos discutir hoje. Exatamente, exatamente. Não tem como, para mim, diante do tema da sua tese, não tem como não fazer nenhuma pergunta. Até acho que dá uma live específica sobre isso, mas não tem como não fazer nenhuma pergunta sobre isso, que é um tema muito, muito pungente, né? Muito urgente, muito necessário. Não tem como. Embora a gente tenha eu vou fazer outras perguntas aqui, mas queria que você falasse um pouco. Eu li, recomendo que quem puder ler o texto dele já tá disponível nos anais da Compós. Quem puder ler o texto do Vitor, acho que é bem, bem legal, bem, bem estimulante, também frustrante em alguma medida, né, por conta dos avanços que ainda são necessários no nosso país. Mas, por outro lado, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso que é muito comum nos meios de comunicação e nas empresas de comunicação, talvez desde os anos 90, um debate sobre diversidade. E a gente está vivendo uma crítica, inclusive, no contexto atual, inclusive a essa temática da diversidade. O quanto que a diversidade ela acaba sendo tematizada muito com uma lógica de mercado que acaba escamoteando, né, questões estruturais mais amplas. Então, a diversidade, portanto, esconde a LGBTQI-fobia, esconde as estruturas raciais, esconde a misoginia dentro de um grande panorama da ideia de diversidade, que quando ela emergiu dentro de um discurso liberal de pluralidade, era bem vista, né? Digamos assim, a diversidade, todos somos diversos, etc. Mas, ao mesmo tempo, hoje, tem havido muitas críticas dos movimentos sociais a essa ideia de diversidade, o quanto que ela pode acabar não dando conta das dimensões mais estruturais. Eu queria que você falasse um pouco, pela sua experiência, tanto profissional quanto de pesquisa, como que as empresas de comunicação, e particularmente as empresas de publicidade, estão sensíveis a esse tipo de manifestação que é cada vez mais vocalizada e cada vez mais audível. Essas vozes são cada vez mais audíveis, né, no contexto atual. Como é que elas estão incorporando ou ouvindo ou se apropriando dessas demandas? Não tem como não falar sobre isso, Vitor. Desculpa, que sua tese é muito interessante. Não, sem problemas. Imagina, Igor. Isso, de fato, nos levantamentos que eu tenho feito agora, vem transparecendo de alguma maneira, enfim, cientificamente, é algo que a gente já consegue empiricamente perceber, mas que agora eu estou conseguindo levantar cientificamente que muitas, enfim, com pouco exemplo que eu já recolhi, essa diversidade ela é muito bonita no papel, né? Como dizem, o papel aceita tudo. Agora, quando a gente vai para a prática, acaba que
que essas ideias são confrontadas com a própria realidade neoliberal. Então, quando você tem um supermercado do porte do Carrefour, por exemplo, que acaba se dizendo uma empresa antirracista a todo momento, faz parte de organizações, iniciativas nesse sentido, mas que, por outro lado, trabalha com uma precarização do trabalho através da terceirização em vários níveis, que acaba levando a um descontrole natural, né, dos atores que estão envolvidos com a instituição e lidar com questões que, no topo, talvez, né, nas estratégias dos CEOs, nas estratégias de marca, efetivamente, acabam funcionando. Mas, na prática, quando você é levado a delegar e de modo tão precário assim o trabalho de segurança, por exemplo, né, que foram os casos mais emblemáticos aí, você tem um desarranjo entre o que se fala e o que se faz, entre o que é possível. Eu não sei nem se o termo coerência talvez fosse adequado de se falar, porque a gente está falando de mercado, a gente está falando de capitalismo. O capitalismo não trabalha muito com a coerência, mas talvez uma unidade entre o que se propõe e o que se faz. Eu acho que isso está distante ainda, infelizmente. Mas, naturalmente, eu compreendo que seja um caminho. O perigo, justamente, é o que você aponta, da gente acabar mascarando esses problemas estruturais através de uma pretensa ideia de representatividade, de diversidade, ou como se só isso resolvesse o problema. E não. Isso é importante também. Você sabe, tanto quanto eu, que as minorias elas precisam dessa representatividade também, porque essa representatividade atua em outras esferas, né? Na esfera psicológica, na autoestima. Quantas vezes uma pessoa, né, um menino, às vezes não se enxerga nas publicidades que vê. Eu sempre bati muito com esse sala de aula, porque é básico, mas assim, o estranhamento, ele parece que não acontece na maioria das vezes. Eu uma vez fiz uma pesquisa, pedi os alunos de uma disciplina de promoção de vendas e merchandising, para eles irem ao supermercado e identificarem quantas pessoas negras tinham em embalagem. Incrível, assim, porque o resultado foi zero, exatamente zero. Então, fralda, por exemplo, que tem bebês em todas as embalagens, parece que uma criança negra, ela olha e fala assim, eu não... Os que eu estou usando aqui não é fralda, né, talvez. Eu não estou nessa publicidade, eu não estou nesse mundo. Então, acho que essa questão da representatividade tem essa significância, ela tem essa relevância. Agora, né, por outro lado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela, às vezes, vai nesse sentido, né, de como o Carrefour se diz marca antirracista e continua acreditando nisso. Eu vi uma entrevista agora do CEO que acabou de sair, ele falando, ele está em choque, ele ficou em choque, não pela morte do João Alberto lá em novembro do ano passado, ele ficou em choque porque ele achava que eles já tinham superado isso. A morte não chocou muito ele, chocou o significado da morte, que é develar ali, né, que a empresa não é tão antirracista como se achava. Então, há ainda uma névoa muito grande pairando sobre esse tema, e eu espero que né, nos estudos agora para frente a gente consiga pelo menos trazer alguns pontos desse, que é muito difícil, viu, Igor? Nossa, cada coisa que eu vou lendo a respeito de raça, racismo, de antirracismo, parece que eu vou sendo forçado a voltar mais e mais na história, né? E entrar em mais áreas, né? Sociologia, antropologia, história, psicologia social. Então, é um trabalho que tem sido muito difícil, principalmente, né, porque eu sou branco, então eu preciso ter esse cuidado redobrado também, para entender a questão pelo ponto de vista que me é permitido, né? Enquanto homem branco, e problematizar essa branquitude, problematizar esse privilégio que eu sempre tive. Então, tem sido um trabalho muito desafiador.
Muito bom, Vitor, muito interessante. E é muito importante que pessoas brancas, que em geral têm a vida não marcada, para usar um termo do Stuart Hall, que nós negros somos intensamente marcados, né? Como violento, agressivo, raivoso, criminoso, sensual, sexual, etc. Extremamente marcados, discriminados. E isso é revelador de desigualdades extremamente estruturais. E nesse ponto das desigualdades estruturais, a educação no Brasil tem sido um dos espaços, com todos os problemas, fundamental para mitigar, né? Ainda não é o espaço da resolução, mas de mitigar as desigualdades sociais. Então, a gente tem tido, ao longo das últimas décadas, alguns avanços importantes, como a questão das ações afirmativas e das cotas nas universidades. Por outro lado, a pandemia da Covid-19 ampliou, né, muito significativamente essa diferença, as diferenças sociais, né, com aulas paradas e alunos, especialmente de escolas públicas e de escolas particulares de regiões mais pobres, aulas paradas, etc. Eu queria que você falasse sobre os efeitos que já se podem observar em relação a isso. A gente teve um pouco, a contragosto de muitos, tivemos um Enem sendo realizado, e provavelmente este ano ano passado teve, este ano provavelmente também terá, e com isso a gente vai afastando cada vez mais as pessoas mais vulneráveis e mais pobres da universidade pública. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa dimensão, quer dizer, do quanto que a pandemia e o ensino remoto emergencial, que não é possível para todos, porque faltam dimensões estruturais e tecnológicas, nesse caso, muito básicas de acesso, queria que você falasse um pouco disso, como que isso pode estar aumentando as diferenças e as desigualdades sociais. Ô Igor, esse ponto, eu acho que, né, a gente acaba fazendo a transição dos assuntos e parece que a gente ainda está no mesmo assunto, né? Infelizmente. Porque, como você falou, há uma desigualdade de problemas estruturais que a gente pode, enfim, caminhar aqui por diversos assuntos que muito possivelmente ainda orbitaremos em torno dessas mesmas questões. E na educação também não haveria de ser diferente, ou principalmente não haveria de ser diferente. O que hoje a gente tem percebido, e eu falo agora também numa condição de professor do ensino médio, ou seja, da educação básica, que eu não tinha essa experiência. Então, durante esses últimos anos, eu trabalhei 6 anos em universidade, e agora estou tendo a oportunidade de estar no Instituto Federal e vislumbrar aí, ou na verdade, de visualizar uma realidade bastante diferente, bastante distinta, que é você lidar com anseios, sobretudo, de uma população, de uma parte, né, da população que ainda está descobrindo seus caminhos, né? O jovem, sobretudo os meninos mais na faixa de 14 a 17 anos, essa é a hora que eles estão começando a definir o que eles querem do seu futuro profissional, aquilo que eles desejam continuar estudando, aquilo que os agrada. E eu acho que nesse momento, principalmente, quando a gente tem esse contexto pandêmico, que acaba mostrando, olha, quem tem mais recursos minimamente vai continuar estudando, ou vai conseguir se adaptar mais facilmente, mas quem não tem, não vai. E para esse jovem, sobretudo, isso é muito danoso, né? Um momento em que ele está tentando se descobrir, está tentando se encontrar profissionalmente, compreender o que ele pode fazer, quais são as potencialidades que ele tem, e, de repente, tudo isso é jogado abaixo, né? Então, é muito complicado. Eu tenho percebido que essas angústias, sobretudo, são muito presentes nos alunos.
E aí, antes de eu entrar no Instituto Federal de Roraima, na outra live que a gente fez, eu estava ainda no Instituto Federal do Amapá, né? Eu acabei fazendo essa transição aí neste meio tempo. E foi logo depois, na verdade, que a gente conversou, eu acabei sendo convocado pelo Instituto Federal de Roraima e optei por ir para lá. E no Amapá, eu já estava percebendo também essa mesma questão, mesmo atuando em níveis diversos, né? Porque dentro do Instituto Federal a gente tem a possibilidade também, eu dou aula hoje na graduação tecnológica, em gestão pública, e dou aula no ensino técnico subsequente ao ensino médio, que é para quem já se formou no ensino médio, e dou também integrado ao ensino médio. Então, estou percebendo que essas dificuldades, elas são muito parecidas, né? Então, a dificuldade de acesso, de adaptação, e muito disso está, inegavelmente, ligado, né, às condições sociais. Então, a gente tem... Hoje eu tenho trabalhado com alunos, trabalhei no Instituto Federal do Amapá e agora também em Roraima, com alunos que não têm minimamente acesso ao dispositivo, né, e à internet, né? Então, eu tenho uma bolsista, por exemplo, que no primeiro mês de projeto de extensão ela não pôde trabalhar direito porque o celular dela quebrou. E aí, na casa dela, tinha um celular da mãe que era usado por ela e pela irmã. Então, isso complica muito a situação em torno do ensino. E é por isso que eu já até adianto, assim, é importante a gente deixar claro o tempo inteiro que não há ninguém contra o ensino presencial, né? Ninguém contra a volta do ensino presencial. Então, quando a gente discute essa questão do retorno às aulas presenciais, tem uma parte das pessoas que quer colocar a discussão como se houvesse pessoas contra e pessoas a favor. E não há, né? Isso efetivamente não tem nem cabimento, porque a gente está dando aula agora remotamente, também não está feliz, né? Então, hoje eu pesquisando para a gente conversar, eu entrei num perfil aqui da cidade, e aqui em Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão, que é do PT, ela tá limitando o retorno às aulas, porque ela é bastante contra o retorno em quaisquer condições. Ela quer uma segurança mínima e tal. E aí eu entrei num perfil aqui de pais pela educação, que é um perfil que eu só consegui identificar lá pessoas realmente classe média alta, eu só vi gente falando de colégios particulares, né? Então, que dá a dimensão que a gente não está falando da realidade da maioria da população, mas eu vi muitas pessoas criticando, por exemplo, né, o fato de que os professores, tinha uma enquete lá e perguntando assim, olha, a escola do seu filho já está fazendo aulas dentro da escola e transmitindo de dentro da escola, preparando para o ensino híbrido. Aí eu vi alguns comentários assim, não, continuam no conforto da casa da professora. Como se isso realmente fosse algum conforto, né? Eu dou aula aqui, e olha, eu vou falar para você que eu não estou, né, na realidade, por exemplo, de um professor do ensino médio, ensino fundamental, estadual, municipal, que ganha um salário bem abaixo do que um professor da rede federal ganha, mas eu aqui na minha residência eu não tenho condições adequadas para isso. Eu até te pedi para você me avisar caso a internet não estivesse legal, porque a internet aqui não funciona. E não há o que fazer, eu já troquei de empresa, eu reclamo, e não funciona direito, né? E eu não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara, trazer ele aqui, obrigar ele a fazer essa internet funcionar? Eu não tenho aqui mobiliário adequado, estou sentado numa cadeira que não é própria, né, para trabalhar o dia inteiro, ou eu fico sentado no sofá, porque eu não tenho aqui espaço mais, ou nem condições de ter uma cadeira apropriada. Então, é muito complicado. Para o professor, não tem nada bom também. Não sei de onde as pessoas estão tirando essa percepção. Mas o que a gente quer, efetivamente, é que essa volta às aulas seja uma volta programada, uma volta planejada, uma volta efetivamente segura, né? Porque seguro também é um conceito que a gente precisa debater. Então, o MEC fala muito em segurança, que já tem segurança, e enfim, a segurança do MEC não é a mesma que os especialistas, por exemplo, pensam ser. Mas eu acho que esse contexto, Igor, certamente, novamente, também, ele vai jogando na nossa cara que esses problemas estruturais que a gente tem, eles
estão longe aí de ter nenhuma resolução, que eu acho que isso talvez nem aconteça, mas um trabalho minimamente de equilíbrio para que essas pessoas possam exercer um direito básico, que é o direito à educação. Exatamente. Essa dimensão, porque parece muito, como você falou, identificou muito bem, que no contexto da pandemia, inúmeras batalhas, né, disputas. E uma delas tem sido do ensino, do retorno às aulas presenciais, etc. Tudo voltou, e por que não as escolas não podem voltar, né? Se os bares podem funcionar, se os restaurantes podem funcionar, se o comércio pode funcionar, por que as escolas não podem funcionar? Esse é um argumento muito comum e eu queria que você falasse sobre ele um pouco. Esse argumento é muito interessante, né? Porque é equivalente a você falar, olha, está todo mundo matando as pessoas aí na rua, por que eu não posso matar, né? É estranhíssimo você pensar que a gente precise se pautar pelo que está dando errado, né? Então, assim, está todo mundo indo para bar, está errado. Está todo mundo indo, para festa, está errado. Então, vamos fazer errado, né? Colocando todo mundo dentro de uma escola sem saber como. Eu acho esse argumento, assim, incrivelmente revelador da nossa situação contemporânea, né? Em que os argumentos são construídos de uma forma, talvez até instagramável, né? Uma coisa que você consiga jogar na rede social para fazer um impacto, e aí acabou. E parece que não se pensa muito a respeito disso, né? Eu acho curioso que o MEC, por exemplo, o ministro da Educação, vá à televisão para falar que isso nas palavras do próprio Ministério, né? Tem a notícia do Ministério da Educação que fala sobre o pronunciamento do ministro. Ela fala, ministro da Educação vai à televisão para fazer apelo pela volta das aulas presenciais. Então, é muito estranho você pensar que o Ministério ele trabalha com apelo, né? Ele não trabalha com planejamento, ele não trabalha fornecendo condições, ele não trabalha falando, olha, nós viemos aqui para dizer que estamos preparados, já fizemos isso aqui, não. Apelo, é quase choro, né? Pelo amor de Deus, voltem, que eu não sei o que fazer. Então, é muito estranho que a gente esteja debatendo a questão nesse viés opinativo mesmo, né? E não numa questão de modo técnico, de modo apurado. Por exemplo, o MEC de janeiro a maio tinha uma verba de 1,2 bilhão de reais para a infraestrutura da educação básica que não foi gasto, nada disso foi gasto. É o orçamento do ano e nenhum, né? Realzinho deste 1 bilhão aí e 200 milhões foi gasto. Então, como é que a gente pode pensar que há segurança hoje para que a gente tenha um retorno seguro às aulas, né? Eu vejo muito, com base nesse argumento que você instigou a pergunta, eu fico pensando se as pessoas realmente acham que há segurança para o retorno da atividade em bar, para o retorno da atividade esportiva, público nos estádios, porque eu não vejo segurança nenhuma ainda para a gente ter essa reabertura. Nem eu, né? Mais importante do que eu, os próprios especialistas em infectologia, os especialistas que estão aí dia após dia, você está trabalhando, você trabalha na Fiocruz, você seria até... não vou ficar te explicando isso aqui, porque você sabe de cor e salteado, por tanto que essas pessoas estão trabalhando para tentar compreender, como você falou na abertura, o que é esse momento, que a gente não faz ideia, né? E aí a gente vem com esse tipo de discussão, que se está tudo aberto, pode abrir escola. Eu acho que não, né? Definitivamente não é essa a linha de pensamento. Eu retomo até o que falei antes, não estamos contra o retorno presencial. Não há ninguém contra, eu acho, o retorno presencial. Eu não consigo identificar isso. O que há é uma preocupação genuína de quem trabalha e conhece o dia a dia das escolas, das universidades, com as condições que a gente sabe que não existem.
né? E que, nesse 1 ano e meio, por parte do Ministério da Educação, principalmente, nada foi feito, ou pouco foi feito, né, para ser mais justo, em relação a dar esse subsídio. Então, é mais ou menos o que a gente tem visto. Exatamente. E como você colocou, tem algumas dimensões que eram fundamentais, calcadas no planejamento, né? Já estamos no segundo ano desse contexto da pandemia, pouco há de planejamento. Eu observo nas universidades, né, algum nível de planejamento com recursos, né, bem escassos, mas, por exemplo, a disponibilização de tablets para os alunos que não têm, com chip, para os alunos que não têm acesso à internet em casa facilitado e etc., como uma tentativa de diminuir um pouco esse impacto, né, do ensino remoto, né, emergencial. Mas isso não se dá da mesma forma para o ensino básico, né, para o ensino médio, o ensino fundamental. Isso não se deu da mesma forma. E o que faz com que aí conte-se muito com o que os alunos e as famílias têm disponível. Queria que você falasse um pouco dos desafios que são colocados para isso, desafios esses, inclusive, com o próprio conteúdo, com o processo de ensino-aprendizagem, que está sendo colocado com isso, quando os alunos têm pouco como lidar, né, com esse contexto em que os alunos não têm, às vezes, acesso à internet, não tem, o celular quebra, usa o próprio 4G, tem problemas de conexão, não pode ter... por exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, que é muito comum. Como você vai reclamar da internet se você mora numa região de milícia e que é a milícia que controla a internet? Vai reclamar como? Tô sem internet. Então, muitos alunos vieram falar sobre isso. Professor, eu não posso reclamar da internet, porque se eu reclamo da internet, eu vou ser barbarizado, né? Eu não posso reclamar quando não está funcionando, porque eu moro numa região de milícia. Quer dizer, queria que você falasse, né, de todas essas questões que estão convivendo e cada vez mais presentes, não que não estivessem antes, mas presentes nesse processo, porque a casa está na escola, né? Então, se a escola era antes um espaço outro, socialização, e até mesmo para algumas pessoas, até de fantasia, de interrupção de um contexto muito, muito complicado e desigual, né? A escola também é espaço da merenda, também é espaço da brincadeira, também é espaço do namoro, também é espaço de conhecer, da socialização e etc. Agora a casa está na escola, né? A casa se tornou a escola. Eu queria que você falasse desses amplos contextos aí que dificultam esse processo de ensino-aprendizagem. Igor, isso realmente é uma situação que, quando a gente pega os detalhes, eu acho que de tudo que a gente tem visto, a gente vai tendo uma dimensão do quão complexo realmente esse momento, né? Então, você vê, nós estamos aí já em 1 ano e meio de pandemia e parece que a impressão que se tem é que o problema foi sendo empurrado porque, naturalmente, uma hora as pessoas têm os limites também, né, daquilo que elas aguentam. Então, me parece uma estratégia até de cansaço de todas as partes, porque você tem professores cansados, né, realmente de trabalhar sem condições mínimas, de batalhar também contra tentar explicar, tentar deixar a situação nítida para pais, alunos. A gente vai ficando cansado, porque você tem que lutar contra a sua má condição, contra a opinião do pai do aluno, contra a opinião, às vezes, do próprio aluno, a opinião da sociedade como um todo. Então, assim, isso está há 1 ano e meio, já adoecendo muitos professores de fato, cansando. Então, hoje, o que eu vejo muitas vezes são professores colegas
que já começam a admitir a possibilidade do retorno sem planejamento, porque é isso que tem, não tem outro jeito. Então, a gente já está, né, ficando fatigado disso. Ao mesmo tempo, eu entendo também que para os pais dos alunos e para os próprios alunos, tem sido, como você falou, cansativo. Por quê? Porque você traz toda aquela experiência da sala de aula, da escola, em que você socializava, você tinha... socializa ainda, né? Mas em que a socialização, ao namoro, as descobertas, a discussão, a gozação sobre o time de futebol, você traz isso tudo para dentro de casa e reprime, porque muitas vezes o aluno também não tem a condição de desenvolver pessoalmente perto dos familiares. Então você acaba até, de certa forma, ocultando esse papel do estudante, porque como é que ele vai ser o que ele é na escola, em casa, né? E isso faz parte também da formação cidadã, que você justamente conseguir equilibrar seus papéis. Então, às vezes, dentro de casa, você respeita a autoridade ali dos pais e tal, você tem um pai bravo, uma mãe brava, o menino não faz uma piada, não fala um palavrão, mas dentro da escola é outra coisa. Então, ele precisa desses dois mundos para ele, inclusive, construir o equilíbrio, entender onde é que ele pode exercer aquele papel que ele exerce na escola e onde ele tem que exercer o papel, né, mais próximo do papel que ele exerce como filho em casa. Então, isso é muito complexo. E aí, quando a gente vê essa situação do retorno sendo, sobretudo, pedido por pessoas que geralmente não têm o conhecimento dessa profundidade do Brasil, eu acho que o exemplo que você dá da milícia, das áreas, né, das regiões de milícia, é revelador sobre isso. Eu tenho uma... Eu preciso fazer sempre essa ressalva de que eu não tive dificuldades para estudar, eu não tive dificuldades de acesso à informação durante toda a minha vida, felizmente. É um privilégio e que, durante muito tempo, inclusive, me ocultou, né, a percepção de que outras pessoas não tinham. Então, eu agi durante muito tempo da minha vida de modo individualista, agi muito tempo pensando que aquela era a realidade, né? Essa noção de bolhas que a gente hoje trabalha muito nas redes sociais, eu vivia na minha bolha de classe média, branco, achando que estava tudo certo ali. Foi realmente quando eu comecei a sair, aos 17 anos que eu saí de casa para estudar e desde então não voltei, essas andanças que foram me dando essa percepção de como a gente tem uma realidade social no Brasil completamente equidistante, né? Então, eu fui fazer, por exemplo, concursos no oeste da Bahia, eu fui fazer concursos no Amapá, Roraima, eu fui a congressos, né, em Foz do Iguaçu, Manaus, e tudo isso foi me abrindo um pouco a cabeça e, felizmente, fazendo enxergar o que eu não enxergava. Que o Brasil tem vários Brasis mesmo. Então, essa ideia do Brasil profundo, que é o que a gente desconhece, ela é muito sintomática para essa discussão. E quando a gente vê pessoas, não, temos que retornar às aulas, ninguém aguenta mais, parece que essas pessoas estão sendo escanteadas, né? Estão sendo esquecidas aí. Porque você falar num retorno seguro, sendo que hoje você tem no Brasil um contingente enorme de famílias que não tem nem acesso à água em casa para lavar a mão, né? Famílias que não vão ter condição de comprar um álcool em gel, uma máscara adequada, e que o Estado tampouco está se preocupando em fornecer. Eu li o guia do retorno seguro do Ministério da Educação, e ele é o que ele promete mesmo, é um guia só e mais nada. Ele elenca um monte de coisas, ele coloca um monte de práticas que tem que ser feitas, mas ele não diz como fazer, ele não fala, né, enfim, impossibilidades para o caso de você não conseguir cumprir uma determinada coisa. Nem um plano não dá nem para chamar aquilo de plano, é um guia mesmo, como se, sei lá, uma cartilha, um manual de boas práticas. O que é muito insuficiente, né, para um país desse porte, desse tamanho, retornar. Eu sei que, claro, você tem outras esferas do Estado com a responsabilidade sobre a educação. Você tem, né, a esfera estadual, você tem a esfera municipal também.
Mas o papel de coordenar essas ações é do MEC, e o MEC tem falhado aí, nesse sentido, sistematicamente. Então, você pega esse guia, é estarrecedor, que tem uma tabela lá que fala da possibilidade da reabertura das escolas, né, em contextos diferentes. Aí tem, ele pega a classificação da OMS, da área sem caso, áreas com casos esporádicos, área com transmissão comunitária. E em todos os pontos da tabela, não tem lugar nenhum que fala, né, que as escolas devam ser fechadas. Até quando você tem transmissão comunitária, a indicação é que se avalie o caso e algumas escolas podem continuar abertas. Então, quer dizer, parece que a preocupação é meramente de falar, olha, estamos trabalhando pela volta. E não, né, estamos tentando entender como é que essa volta precisa acontecer. Então, se você tem uma realidade de caso zero, claro que eu acho que você pode deslumbrar a abertura de escolas. Aqui no Brasil hoje a gente tem muitos municípios que estão zerando o número de mortes. Mas isso é um dia a dia que a vacinação vai mostrar. A gente vai conseguir controlar mesmo esses casos. Eu acredito que vá a partir do momento em que a vacinação ela se estabeleça. Mas, por enquanto, não é a realidade, né? Como você mesmo citou na abertura, Igor. Então, é complexo falar sobre isso, mas é irresponsável diante de tantos riscos agora a gente entender que seja o melhor momento para você voltar, né, com as aulas de qualquer forma. Exatamente. Eu estava hoje mais cedo, para a gente poder conversar, verificando alguns dados epidemiológicos, né, que são importantes. Eu me ative diferentemente do que tem sido apregoado e tal, da quantidade significativa assim, de doses, né, que foram aplicadas no Brasil, em torno de 160 milhões de doses aplicadas. É um tamanho que, objetivamente, assim, em termos quantitativo, é grande, mas em termos de, se a gente vê a quantidade de pessoas na população vacinada, são 22% apenas. Não é possível, todos os epidemiologistas, infectologistas são unânimes, né, digamos assim, há um consenso muito grande de que o retorno ele tem que estar associado a pelo menos, né, enfim, 60%, seria o mínimo, assim, idealmente 70% da população vacinada. A gente poderia pensar a vacinação completa, não é, né, só uma dose, vacinação completa depois do período de imunização, etc., que a gente poderia considerar o retorno das atividades, o não uso mais de máscara, por exemplo, nos espaços públicos. E no caso das escolas, né, que você falou muito bem, né, da dimensão das adaptações. Inclusive, as escolas estão preparadas para ter... Tem janela? Pode abrir a janela? Tem escola que não pode abrir a janela, dependendo da localidade onde está inserida, né, sequer pode abrir a janela. Então, pode abrir a janela, tem circulação de ar, tem carteira suficiente para poder espaçar, né? Tem professor suficiente para as aulas, né, serem espaçadas e para as aulas serem em regime de rodízio, por exemplo. Quer dizer, tem um conjunto aí de questões, né, que estão colocadas aí. Vitor, agora eu não estou te vendo, parece que travou. Vou aguardar aqui, ver se ele travou. Parece que travou. Vou esperar ele retornar. Caiu. Vou esperar ele retornar para continuar a conversa. Deixa eu ver aqui, um segundo. Tá voltando.
Vamos ver. Não consigo te ouvir, Vitor. Deixa eu vou tentar de novo. Foi? Ih, que pena. Aí, Ah, foi. tive que trocar a localização. Aí, tá vendo? Acho que isso aí Eu ia foi falar. até prática. Eu ia falar isso, né? A gente teve exemplo prático. Exatamente. Mas não sei até onde você conseguiu ouvir que eu estava falando da questão do planejamento, né? Sim. E da importância desse planejamento que deveria ter sido feito pela realidade das escolas. Será que as escolas têm condições de rodízio, por exemplo, será que tem condições tem carteira suficiente para isso, tem espaçamento suficiente, pode dispor, né, de professores para poder diminuir o tamanho do quantitativo de alunos em aula e ter mais turmas, né? Essa é uma possibilidade. Tem sala disponível para isso, para ter mais turmas e diminuir? Tem circulação de ar possível? Enfim, são várias e várias questões que devem ser colocadas aí. Se tem álcool gel, tem condições de ter álcool gel, tem condições de dispor máscara, pelo menos, né, PFF2 para os alunos, funcionários, etc. Né, enfim, tem condições para isso, para a gente vislumbrar uma possibilidade de retorno, né? Isso deveria estar. E há muito tempo que a gente sabe disso. É isso que me angustia. A gente sabe dessas coisas. Tudo que eu estou falando aqui, a gente sabe há muito tempo, talvez desde o meio do ano passado, a gente já sabe dessas questões, né? De como o vírus se transmite, como evitar a transmissão. Haverá risco para esse retorno com essa taxa de vacinação tão baixa? Muitos. Mas como mitigar? Muitos, inúmeros. Mas como mitigar o risco diante de outras questões e pressões, né? Mães que trabalham, pais que trabalham. Eu penso especificamente nas crianças mais novas que não podem ficar em casa sozinhas. Tem várias, além do processo educativo e de uma sociedade capitalista e neoliberal que a concorrência é fundamental. Então, né, quer dizer, esses alunos estão em defasagem cada vez maior em relação aos alunos de escola privada que continuam tendo aula. Enfim, desculpa, me alonguei nessa fala, mas queria que você comentasse. E o triste é isso, Igor, porque o que a gente percebe estar pautando o debate é a necessidade meramente, ou se não meramente, mas quase que principalmente comercial. Isso. Porque quem a gente está vendo puxar essa fila, você vê matéria toda hora na mídia, na mídia tradicional, na grande mídia, falando de volta às aulas. E as coisas elas têm sido bastante concatenadas, inclusive, né? O dia do pronunciamento do ministro da Educação, que foi, enfim, né, na hora ali, 8h30, mais ou menos, à noite, no Jornal da Globo, já tinha uma matéria super preparada sobre retorno às aulas, sobre o déficit de atenção, de aprendizagem que estava acontecendo e tal. Então, quer dizer, nitidamente aquela matéria não foi produzida naquele dia, né? Não foi produzida por ocasião da oportunidade. Então, já que o ministro falou, vamos... Então, era algo que já estava, né, de certa forma, alinhado. Então, os atores ali provavelmente já sabiam que aquele pronunciamento ia acontecer. Isso já estava, de alguma maneira, desenhado. E o que leva a grande mídia a fazer isso o tempo inteiro, ficar batendo nessa tecla insistentemente, muito possivelmente, é a atração de anunciantes. A gente sabe que as escolas particulares, as universidades particulares, são aí uma fatia muito expressiva, né, dos anúncios das grandes mídias, principalmente da televisão.
E isso, naturalmente, está começando a saltar aos olhos. Eles provavelmente estão exigindo que a mídia produza, né? Enfim, não necessariamente que a mídia, enfim, invente coisas, mas que a mídia vá atrás, né, de quem é a favor e coloque isso o tempo inteiro. Então, o que hoje está puxando é isso. São pessoas de classe média que têm condições de levar o filho para a escola de carro ou que moram perto da escola, que têm condições de comprar os equipamentos necessários para o aluno, para o filho frequentar a escola. E em momento nenhum a gente está pensando que como você deu vários exemplos, mas tem no Brasil cidades menores, provavelmente, os alunos estudam mais perto de casa, mas as cidades grandes, as grandes metrópoles, a gente sabe que os estudantes precisam pegar ônibus, né, para poder chegar à escola. Como é que vai ser isso? Então, a escola não é só a escola. Então, o risco está só na escola. E você também não está trabalhando só com o risco de morte. Não estamos trabalhando só com o risco iminente mesmo de morte. Mas estamos trabalhando também com o risco de sequelas, que a gente nem sabe quais serão ainda. Então, estamos expondo os estudantes, expondo os familiares, expondo, né, os trabalhadores da educação como um todo a uma situação de desconhecimento, que a gente não sabe, né, que tipo de bomba pode explodir aí pela frente. Tem a Covid longa, que os especialistas chamam de Covid longa. A minha amiga Juliana, professora de História do Instituto Federal, quando viu que eu ia fazer a live, até pediu para eu comentar sobre isso, que ela tem essa preocupação. Eu tenho visto, olha, a minha mãe, por exemplo, depois que teve Covid, ela teve um descompasso cardíaco muito grande, uma alteração na pressão, várias enfermidades que surgem, que a gente não sabe se está ligada à Covid ou não, mas que estranhamente eram coisas que ela não possuía. Tem um monte de estudos, né, nos países que foram primeiramente atingidos, Itália, Alemanha, mostrando que são índices expressivos, 80%, 85% das pessoas seguem com sintomas 2, 3 meses depois. Isso porque a gente ainda teve pouco tempo para estudar. Então, possivelmente daqui a algum tempo esses estudos vão continuar a aparecer e pode ser que esse número aumente, pode ser que o tempo aumente. Então, a gente está falando de, no futuro, talvez, inchar o sistema de saúde com uma série de doenças. A gente está falando de pessoas com as mais diversas doenças, né? Diabetes, que já tem estudos correlacionando a Covid a tornar as pessoas mais propensas a diabetes. Então, você tem um monte de enfermidades, você tem pessoas que podem, né, deixar de trabalhar e aí você também perde em produtividade. Você tem o aluno que pode deixar de ir à aula porque vai desenvolver uma doença que de vez em quando vai ter que ficar fora da sala de aula. Então, quer dizer, é um monte de risco envolvido aí para todos que estão enfim, para a sociedade como um todo, porque o aluno vive na sociedade, ele compra coisas na mercearia, ele joga futebol, ele vai ao shopping. Então, todo mundo vai acabar sendo impactado por uma pressa que me parece muito mais hoje pautada pelo sentido comercial e não pelo sentido educacional, efetivamente. Muito bom, muito bem dito, Vitor. Eu fiquei pensando agora numa outra questão que até retomando o que a gente estava falando, que e aí? 2 anos de ensino emergencial remoto, possivelmente entrando no 3º, porque já estamos, né, no meio de agosto. Como resolver essa, quer dizer, antes, que é muito curioso, que boa parte das pessoas que são a favor do ensino, do retorno às aulas presenciais, a favor agora, né, rápido, sem planejamento, não que todos nós somos, claro, eram a favor do homeschooling, né, da escola em casa, né? Então, há uma certa contradição aparente nesse discurso, mas tem uma outra dimensão que é o déficit do processo de ensino-aprendizagem que caracteriza muito o ensino presencial, né? Enfim, desses alunos
e me preocupa muito os alunos de escolas públicas, em relação aos alunos de escola privada, de elites, etc. E me preocupa mais até mesmo com a fala do ministro da Educação dizendo que a universidade pública deve ser para as pessoas mais ricas. Me preocupa muito essa coincidência dessa fala, o guia, o retorno e como pensar, talvez, dar condições mínimas. Já há uma desigualdade tão grande, uma diferença enorme no modo, né, de condições mesmo, não da qualidade dos professores, de condições, inclusive estruturais e também salariais para os professores, né, e funcionários das escolas e tal. Mas tem um déficit que já era significativo e que aumenta ainda mais nesse contexto. Eu sei que é difícil falar do futuro, mas o que você planejaria ou imaginaria um planejamento que fosse mais interessante do ponto de vista da capacidade de emancipação dos alunos, da capacidade de mitigar todo esse processo da aula da aula remota, etc. O que você imagina que seria um cenário de planejamento, algum tipo de planejamento estratégico, algo que parece que não tem sido feito, né, muito nesse momento, seria necessário para esse contexto pós-pandemia? A gente já deveria estar pensando nisso, né? Para além do guia, que é importante, recomendações, isso tudo é muito importante, mas um planejamento estratégico envolve ações concretas, né, do que vai ser feito no pós-pandemia. Pois é. Isso é muito importante e emblemático também, né, Igor? Que eu acho que parece que a gente não está aprendendo com os próprios erros. Né? Então, quando você olha para... Quando eu falo olha para trás, eu falo olha para agora, né? Mas o que está acontecendo agora evidenciou que, primeiro, a gente não tem uma capacidade crítica desenvolvida em sala de aula. Isso não é culpa dos professores, nem dos alunos, efetivamente, é culpa do sistema educacional como ele tem sido criado e gerido, mas a gente tem uma falta, né, de capacidade crítica dos alunos buscarem informação, buscarem os conteúdos que interessam, ter essa autonomia, como você falou, em torno de uma literacia, de fato. Ou seja, você, com todos os dispositivos disponíveis, que mesmo quando a gente fala de classes sociais mais baixas, ainda há alguma coisa, né? E na escola você tem alguma coisa também. Os alunos muitas vezes não sabem buscar essa informação. Então, acho que para logo, nem vou falar futuro, para o presente agora, que é uma preocupação que a gente precisa ter, de instrumentalizar o aluno para que ele possa também aprender. O que a gente tem visto de dificuldade hoje, muitas vezes por parte dos alunos, elas dizem respeito a questões operacionais. Às vezes o aluno não está entendendo, não é a matéria, ele não está entendendo como é que ele faz alguma coisa e aquilo já desestrutura tudo. Então, às vezes, um exercício que você passa, a gente usa o Moodle no Instituto Federal, e às vezes eu coloco o exercício de formação de um dicionário wiki, né? E às vezes os alunos não entendem o que é o wiki. Uhum. Então, assim, você tem que dar um passo atrás para trazer, olha só, isso, tal, tal. Então, falta essa noção, claro, e eu acho que por parte dos próprios professores. A gente está vendo muitos colegas que não tinham a necessidade, o imperativo também, de estar lidando. Gente que não gosta de dispositivos tecnológicos, gente que às vezes não lida muito bem com essas tecnologias digitais, o que é perfeitamente compreensível e justo também. Mas a escola deveria, há tempos, já estar preparando os profissionais para essa emergência. Não no ensino remoto, não no ensino à distância, mas do uso desses recursos tecnológicos como ferramentas de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente acaba indo no automático. Eu dei aula há muito tempo em universidade privada e você acaba não fazendo, não criando mecanismos diferentes que às vezes vão puxar o aluno
para essa autonomia, porque não tem tempo, não tem planejamento, né? Não recebe para aquilo, e aí às vezes você acaba optando por fazer o básico, fazer o simples. Eu acho que agora a gente já foi confrontado com essa realidade, que o simples não adianta mais, porque, infelizmente, nós não temos aí nenhum tipo de previsão para que essa pandemia acabe. E ela acabando, também não temos uma garantia de que não teremos outras, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe para frente agora. Mais do que pensar nesse momento de retorno híbrido, dar essa condição para, caso, e eu acho que a gente vai precisar conviver mesmo com a pandemia durante alguns anos ainda, se precisar fazer esse retorno para casa, para todo mundo se isolar, como é que a gente vai trabalhar novamente? Quer dizer, na próxima oportunidade, reabrindo as escolas, a gente precisa voltar a fechá-las. Vai ser toda essa celeuma outra vez, toda essa discussão, toda essa briga de opiniões, eu quero voltar, eu não quero voltar, e essa questão já devia estar ultrapassada, a gente devia estar pensando, como você disse, no que a gente vê para frente em termos de gestão dessa situação, que é o que a gente vai precisar fazer agora. Uhum. Então, eu acho que, da parte do Estado, é preciso investir em tecnologia para as escolas e para os alunos. Então, eu preferiria, obviamente, estar dando aula, não da minha casa, mas de um ambiente adequado dentro da escola, em que eu conseguiria me locomover, talvez, com mais tranquilidade e ter esse aparato para poder fazer as aulas de lá. Os alunos poderiam assistir de casa com mais recursos, né? Tem essa falha que a minha internet, como agora provocou, que quebra e o ritmo mesmo, né? Às vezes está no meio de uma aula e cai a internet, o aluno fica disperso. Então, como dentro de sala de aula mesmo, presencial. Né? Se acontece alguma, sei lá, uma batida na rua em frente à escola, todo mundo vai lá ver, na hora que volta, acabou, já não é mais a mesma coisa. Então, é como cai a internet. Por parte dos professores, buscar o entendimento que a gente precisa de fato, pressionar quem de direito para estabelecer condições de capacitação. Então, eu não sou obrigado a ter capacitação, eu não sou obrigado a saber tudo de internet, eu não sou obrigado a saber todos os recursos tecnológicos que eu tenho que usar, mas eu posso ser capacitado para isso, né? Então, isso é algo que deveria ser pensado com mais... E eu falo isso, né, de um lugar até confortável, porque o Instituto Federal promove muita capacitação para a gente. Isso eu não posso nem reclamar. A gente tem muita capacitação e isso tem ajudado muita gente a desenvolver um trabalho mais interessante agora. E eu acho que, por parte dos alunos, tentar também buscar essa percepção, essa análise crítica, essa leitura crítica da educação. O que é papel deles, o que eles podem fazer agora, que é buscar mais recursos, que talvez trabalhar com materiais, enfim, visuais, audiovisuais, que a gente recomenda o tempo inteiro, e é por aí. Eu acho que é mais ou menos onde a gente tem que caminhar, Igor. A TT está chorando aqui, você está dando. Está querendo participar da live. Vitor, queria agradecer enormemente pelas suas colocações e a participação aqui. Acho que trouxe muitas reflexões importantes, foi muito bacana. Espero que as pessoas possam assistir, que estão assistindo tenham gostado, e outras que possam assistir também reflitam sobre isso, que a gente possa ter um planejamento estratégico e seguro, pensando na saúde das pessoas, todas as pessoas envolvidas, né, nesse contexto, e também pensando na educação e no ensino-aprendizagem nesse contexto. Queria agradecer muito, foi excelente. Muito obrigado. Valeu. Tudo bem. Sempre às ordens, Diego. Precisando, estamos aí. Valeu. A todos vocês um bom final de semana e continuem se cuidando. Se precisarem sair de casa, usem máscara. Continuem se cuidando, que é muito importante. Ainda não estamos no pós-pandemia, infelizmente. Obrigado, Vitor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.